Oi, pessoal, vamos fazer um estudo aqui, jogando do botão versus defesa do Big Blind dando call. Então, a primeira coisa que a gente vai olhar aqui é o range de open do botão. Lembrando que aqui a gente está com a mesa configurada para um stack efetivo de 40 blinds. São 8 players, 9 players, 40 blinds, o efetivo. Open raise do botão, esse é o range. O botão deveria estar fazendo de open com 40 blinds efetivos. Fold do SB e call do BB. E aqui a gente já vai colocar um flop. Lembrando, isso daqui é um estudo com GTO Wizard. Quem quiser assinar o GTO Wizard é uma ferramenta muito intuitiva, muito boa, muito simples de utilizar. Eu vou deixar um link para você obter 20% de desconto na assinatura. Vai ficar na descrição do vídeo. Eu vou colocar aqui, eu vou começar com flop Ace High, seco e Rainbow. Coloquei aqui um flop bem distante as cartas, sendo o Ace High. E eu vou dar check com... O Big vai dar check para a gente ver qual a ação do botão. Basicamente, é isso que eu quero, no primeiro momento, mostrar para vocês. Que em flop, Ace High, você abrindo do botão, Big defendendo, você vai ter C-bet range 100%. Ou seja, você C-beta o range todo. Você tem 0 de check. E uma outra coisa importante que eu quero mostrar para vocês, que é o simples, o básico. A size, ela sempre vai ser baixa nessa situação. Aliás, em 90% das situações de open do botão defesa do Big, a size vai ser ali de 1.2. Percebam aqui, a gente até vai ter um pouquinho de size 2 blinds, mas a size mais escolhida é a de 1.2. Quer não errar mais nesse spot, pode sempre estar cebetando 1.2, e quando tiver dúvida, marca o spot e vai rodar no GTO e estudar e entender qual é a melhor situação. Então, a gente percebe que a size mais escolhida nesse caso é 1.2 nesse flop. E não vai mudar muito também esse spot, jogando do botão contra a defesa de flat call do Big, quando eu te eliminar, por exemplo, esse Ás e colocar um rei. Vamos colocar o rei no lugar. Perceba que ele continua se betando muito baixo. 1.2 blinds. E check, tipo, praticamente não tem. Essas frequências de check aqui, você pode praticamente eliminar elas, que não faz nem sentido, né? E nesse caso, até a size de 2 blinds, ela caiu para 22%. Então, a size mais escolhida, de novo, tudo que você abriu do botão, bateu esse flop seco, Ace High, Rei High, a gente vai estar se betando range baixo, 1.2. Praticamente não vai mudar aqui. Claro que quanto mais eu começar a aproximar, por exemplo, se eu colocar a dama, que já começa a querer fechar uma sequência, possível pedida de sequência com 8, vai começar a aumentar a frequência de check. Mas ainda assim, só para a gente ter uma noção, vamos colocar a dama aqui para a gente ver o quanto que agora o botão tem que se betar. Perceba que ainda tem que se betar muito. Frequência e check, 12%, muito pouco.
É praticamente você bet range de novo. Você tem que estar sebetando tudo. E, de novo, a size mais escolhida é a de 1.2. Então, essa é a primeira situação que eu queria mostrar para vocês. Olha como esse software ele é intuitivo, muito bom de usar, muito bom para estudar. Ele tem outras funções aqui, dependendo da assinatura que você fizer. Ele tem o Praticar ali, que é muito bom também. Dá para colar Hand History e rodar spots de GTO. Bem bacana. Continuando o spot, abrindo do botão, big defendendo de flat, stack efetivo de 40 blinds, e agora a gente vai olhar situações de flop monotone. Vamos pegar aqui o Ás, um 9 e um 5 de espadas. E, de novo, assim, aumentou um pouquinho a frequência e check. E aqui a gente vai ter os combos que a gente deveria estar checando e os combos que a gente deveria estar sebetando. E também quando você coloca, escolhe aqui, por exemplo, o Ás 9 off. Vou selecionar aqui, ele vai falar para mim a size mais escolhida. A size mais escolhida nesse caso aqui, ela é a de 2 blinds e está ali bem pareado com 3.35. Que seria um pouquinho mais que meio pote. E também aqui na lateral ele vai mostrar para você os combos de Ás 9 off. Que ele está escolhendo ali a size e tal. E basicamente ele te dá muitos detalhes. As mãos que a gente vai estar dando mais check aqui nesse caso, como a gente pode ver, vai ter bastante check com rei. E vamos olhar quais deles que está dando 100% de check nesse caso. Rei com espadas, ele ainda está sebetando. Ele tem uma frequência ali de bet baixa, de 1.2, uma frequência de bet de 2 blinds, e ele tem um pouco de frequência de check. Mas aqui, nesse caso, a gente tendo o combo de rei com rei de espada, a gente vai estar, acredito que, escolhendo a opção de se betar mesmo. E os combos de rei que não tem espada, ele está dando 100% de check. Vocês podem ver. Então, é muito intuitivo, muito simples de utilizar. Os combos que ele está mais checando aqui nesse caso, ficou mais em rei, dama, dama, um rei, dama, suited e o off, né? Essas duas situações. E aqui, de novo, ó, se for rei e dama de espadas, a gente vai ter frequência de check ainda assim, mas pô, se a gente for juntar esse GTO com o exploit, com certeza a opção CBTA vai ser melhor. Inclusive, somando o percentual de CBET aqui de 25,7 com 34,4, vai ser maior do que a frequência de check, né? Então, a gente vai ter em torno de frequência de CBET aqui 60% aproximado, 60,6, e 39,4 check. E no Rei Dama Off, também os combos que não tem espadas, ele está dando mais check. A frequência de check é maior. Ele tem um pouco de frequência de CBET ainda. E perceba que os combos que tem o rei ou a dama de espadas, esse sim, a frequência é maior de CBET. E a size escolhida nunca está sendo grande nesse cenário. Nesse cenário aqui. Então, para não ter erro, é simplesmente continuar sebetando range. Agora a gente vai partir para um outro tipo de flop aqui, esse sim um pouco já mais complicado. Eu mostrei os dois mais simples no início, que é o Wise High
flop seco, e o rei high, também sendo flop seco. E agora eu coloquei um flop monotone e também continua a frequência de c-bet sendo bem maior do que a frequência de check. Agora eu vou colocar um flop 10 high e conectado com flush draw. Vou só mudar aqui para um 7 de ouros e deixar os 5 de espadas. Olha só como agora a frequência de check subiu muito. Esses flops 10 high, tipo carta do meio, assim, é bastante complicado. Por quê? Porque a gente está jogando ranges muito amplos. O range de open do botão é amplo, o range de defesa de flat call do big é amplo. E essas cartas do meio acertam ambos os ranges. Tanto é que está bem dividido aqui a escolha entre c-bet e check. E o que eu quero mostrar nesse spot é que quando a gente acerta valor, muito valor, como 2 pares ou até mesmo valor de top pair, a gente vai ter até algumas frequências de overbet. Não são muitas ainda, mas a gente vai ter. E aí eu vou mostrar para vocês. Então, essa coluna que a gente percebe que é a coluna que flopou top pair, ela está se betando e a size já não é mais aquela size pequenininha, ó. Agora aquela size pequena ficou para trás. Já não dá mais para utilizar ela nesse flop aqui. Aqui a gente vai ter, inclusive, uma frequência bem baixa, claro, de overbet, que seria aí algo em torno de 120% do pot. Mas a gente vai ter aqui size de 85% aproximadamente, que é de 5,5 blinds. 5 blinds, né? Quase que pode liberar 90%, na verdade. 5, 90% pode. Então, quando a gente acerta a valor aqui, a gente vai estar betando grande nesse flop aqui. Conectado, com flush draw. Mesmo que não tivesse flush draw aqui, também a gente estaria se betando alto se for cartas do meio conectada. Perceba que está fazendo com as 10, com rei 10, ele continua também, ó, frequência de 5 blinds, 45%. Não tem check, é 0 check. E aí ele começa a ter um pouquinho de frequência de check lá no 10 valete, né? E daí vai estar bloqueando bastante coisa. O solver, ele já pensa em todas essas blockers, então como bloqueia muita coisa também esse valete, por isso que ele começa a utilizar um pouco da frequência de check. Mas ainda assim, a frequência de c-bet é maior. E, de novo, a size escolhida está sendo de 5 blinds. Trincado, de 10-10, a gente vai estar também c-betando, só que daí a gente já vem para uma c-bet size de 2 blinds. É um pouco menor nesse caso, com a top trinca. Agora, perceba que se não for top trinca, ele já não tem frequência e check. É irrelevante esse 1.7. E, de novo, a size ela já começa a ficar um pouco maior. Se não for top trinca nesse caso, não for a trinca de 10. A mesma coisa vai acontecer com o 5-5. Praticamente igual. Size escolhida ali sempre maior que meio pote. Outra coisa importante nesse spot aqui, que na minha opinião é os mais difíceis de se jogar, botão versus big, são os overpairs. Perceba, aqui a gente vai ter uma frequência bastante alta de overbet. Nesse caso, o Alabala está fazendo 49% size de 7,6 e 50% de 5 blinds. Aqui a gente vai ter bastante frequência de vala-vala.
A gente pode olhar aqui também a situação quando a gente tem o valete de ouros e quando a gente não tem o valete de ouros. Então, nesse caso, tendo aqui valete de ouros com valete de espadas, tá pareado. Aqui nessa situação, tendo valete de copas com valete de ouros, está maior a overbet. Valete de ouros com valete de paus está maior também para overbet, pouca diferença, mas tá. E, e é isso. Dama-dama vai ser, também vai ter frequências ali de overbet, um pouquinho menos. Size mais escolhido, 82%, 5 blinds. Mas, e o mais importante, rei, mesma coisa, tipo, é igual, size alta também aqui nesse caso, ó, 5 blinds. E o Ice também 5 blinds. Todos eles têm um pouco de frequência de overbet. E o ponto a se colocar no subconsciente aqui, gravar para o automático em game, é que a gente tem zero frequência de check e que a gente nunca tem size pequena nesse cenário. Tanto com os overpairs como com top pair. A mesma coisa aqui, nesse top pair aqui de baixo também, top pair off. E outro fator importante aqui, os dois pares, ó, top 2 também não tem frequência de check e sempre CBET alta, grande. Vai funcionar para tudo essa CBET grande aqui. Nessa situação de top pair, over pair, top 2, já começa a mudar um pouquinho a size, tipo, se for dois pares, 10 e 5, por exemplo. Aí começa a mudar um pouquinho a size para próximo de meio pote ali. Outra coisa importante nesse spot para o subconsciente, para o automático em game, é saber que a gente vai ter muita frequência de check aqui com ace high. Quando a gente tem o ace high, perceba o quanto que ele tem de frequência aqui de check. Né? Ele está se betando ali um pouco ainda do Ice 7, pouco não, bastante do Ice 7 suited. E nesse caso é bem assim atípico, né? Tipo, é bem para levar para automático a gente não precisa nem ficar olhando tanto para isso. Mas perceba que o par do meio com o Ice foi o combo que ele escolheu para estar cebetando. Os outros combos com Ice, ele tá fazendo muito check. A não ser lá embaixo, lá, tipo, Ice 2 também, que daí já vai, enfim, não tendo muitas cartas boas, e aí eu acredito que ele começa a preferir CBTA mesmo, e ele escolhe uma size grande, por sinal. Vamos só entender aqui, vamos a Wise de ouro. Ó. Quando a gente tem a blocker de ouros, a gente vai estar CBTando. Quando é o combo a As 2 off com As de ouro. Bem bom ver isso, né? E, ó, size grande, ó. 61% das vezes, 5 blinds, ó. Size grande. Nesse caso aqui tem até frequência de overbet também, ó. 27% de overbet, 15% de overbet e 15% de overbet. Então, size bem grande nesse cenário. Ainda continuando no spot open raise do botão, flat call do Big. E agora a gente vai olhar cartas mais baixas. Vamos colocar aqui, então, um flop. Deixa eu eliminar aqui. Vamos colocar um flop 6, 4 e Duke Rainbow. E vamos olhar as frequências. Olha agora como que o check já ficou bastante, ó. E de novo a gente se encontra no cenário que quando a gente acerta top pair aí, que é nesse caso o range que o botão abre, essa coluna do 6 aqui, ó, não tem frequência aí check, inclusive a size, pelo que eu tô vendo, vai ser grande. Ó, overbet. Overbet. Size escolhida 10, 6 suited. A size mais escolhida é a overbet.
Aqui vai ter overbet também, ó, 43% os combos. Então, os suiteres com top pair, ele tá escolhendo no size bem grande, novamente, porque é flop muito conectado, acerta muito o range do big, defesa. Size grande para overbet. E aqui o Ace 6 off e o Rei 6 off. Olha só o Rei 6 off. Olha o quanto tem de overbet aqui, ó. Nesse combo Rei de ouro com 6 espadas. Rei de paus com 6 de espadas. Ele tem bastante frequência de overbet. Olha aqui, ó. Rei de espada com 6 de ouros. 65% de overbet. Escolhendo a size de 7.6. E, novamente, ele tá checando bastante combos com Ice High. Bastante frequência. E aí vem uma questão aqui que eu acho que é importante falar. Por que, por exemplo, que ele não se beta um Ice 10 off? Aqui ele tem uma frequência maior, aqui é check. E ele tá se betando 100% das vezes o Ice Rei, tanto o Ice Rei off 100% das vezes, e o Ice Rei suited com maior frequência também, se bet. Isso com certeza são diretrizes de blockers, né? Tipo, o Wise Rei lá em cima com certeza tá bloqueando nada, né? Então, possivelmente seja essa a razão, a motivação dele estar se betando 100% do Wise Rei off e se betando quase que 100% também o Wise Rei suited. E aqui é interessante a gente olhar novamente overpair. Olha aqui, overpair, ó. Sempre overbet. 7.6. Olha o 99. 100% quase de overbet. 7.6. 10-10 a mesma coisa, ó. 85% de overbet. Vala também, ó. Tem 54% de overbet. Nunca vai ter check esses overpair. E a frequência, pelo que eu estou vendo, sempre é maior que meio pote e quase que sempre 90% do pote e 120% do pote. E isso começa a diminuir um pouco lá com o Rei e o Exans. Daí ele já não vai ter frequência tão alta, ele vai ter uma frequência até voltar para aquela frequência de 2 blinds. Software bem gostoso de usar, porque a gente consegue fazer bastante estudo, bastante análise aqui, consegue escolher flop, consegue escolher ações, eu poderia seguir aqui, turn, river, poderia fazer mais coisa. Com o estudo hoje, basicamente, a gente tá olhando essa CBET, jogando do botão contra a defesa do Big Blind. Então, por isso que eu não estou avançando. Vamos fazer mais um cenário aqui antes de fazer uma pausa e a gente voltar com outro stack efetivo para estudo. Eu vou colocar agora o 6 de ouro e ver o quanto que isso muda. Agora eu tenho um flop com flush draw. E a frequência de check, ela continua sendo grande, aumentou um pouquinho, mas aparentemente não mudou muito do primeiro cenário, né? Quase que nada, na verdade. Os overpairs está se betando 100%, tudo sempre com size grande. A gente pode ver, essa parte mais escura já mostra que a size é grande, né? Conforme mais clarinho, o size vai ser menor. Top pair continua se betando grande também e mudou um pouquinho o 10-6 Sutri, mas continua com a frequência de CBET também sendo maior. Bom, é isso.
Vamos fazer uma pausazinha aí de alguns minutos e daqui a pouco a gente já volta. Então, voltando aqui, agora eu vou configurar stack menor. Vou pegar aqui agora um efetivo de 20 blinds. E vamos continuar estudando spot e open raise do botão, call do big. Open raise do botão, call do big. E vamos começar novamente com o flop Ice High. Seco. Big dando check e vamos ver a ação do botão. Novamente, 0% de check. Tipo, tudo que a gente faz open raise, a gente se beta. Tudo. Você bet range. Mudou nada. Size escolhida. Novamente, ela não é muito grande, de 1.8 nesse caso. É a size mais escolhida. Tem um pouco ali, tá próximo também a size de meio pote, mas ela fica mesmo com a size pequena. Eu também gosto da size pequena. Não vejo muito sentido em fazer grande, fazer meio pote. Vamos só alterar aqui para o Rei High. E vamos olhar novamente. Agora já tem um pouquinho de frequência de check, nesse caso. Mas ele continua tendo frequência maior de CBET, size baixo, 1.8. Ou seja, stack efetivo de 40 ou stack efetivo de 20, quase que não mudou nada, né? Praticamente a mesma coisa. Vamos olhar aqui também o monotônico. Vamos deixar aí o real, vamos colocar aqui um 10 e 6. Novamente, a frequência de CBET é muito grande. Ele continua se betando muito. Claro que isso vai mudar se eu tirar, por exemplo, esse rei e colocar aqui no lugar um 8. Eu acredito que vai mudar. Nossa, não mudou. Achei que mudaria muito. Não mudou. Continua se betando muito. Eu achei que iria dar muito check conectado. Mas não. Ele continua betando 1.8 e muito. Parece que ele dá bastante check com um valor de showdown aí, né? Sim. Sim. Ele tem algumas frequências de check com valor showdown. Mas não tanto, porque olha só o 6-6 trincado, não tem frequência de check, mas os overpairs também tá muito É um mais... valor médio de showdown, né? Ah, sim, sim. Aí sim. Beleza, vamos continuar aqui, vamos só substituir isso daqui, colocar Rainbow e ver como é que fica. Aumentou um pouco a frequência de check. De novo, o importante é sair daqui com fixado alguma coisa. Isso é o mais importante em uma aula. Olha lá, ó, os overpairs, os top pairs, ó, tipo, ele tá se betando, frequência de meio pote para cima, ó. Blockers, ele tá se betando, per pair 100% de CBET, isso é importante de olhar. Ele tá dando bastante check, por exemplo, as 9 Sutri, bastante frequência ali com os ases. E, de novo, quando ele escolhe o par do meio com ás para ter frequência de CBET. Novamente. É isso.
a gente finalizar, gente, de hoje, vamos pegar aqui, ó, top 5, 4 e Duke. E aqui nesse cenário a gente já vai passar a ter bastante check. Ó. Novamente, o Verpers, ele tem frequências lá de sais muito grandes, né? Sempre ali escolhendo perto de 5 blinds, ó. Quase que sempre, né? Ó, 4,55 blinds é a size mais escolhida. Começa a diminuir um pouco lá para cima, lá no rei. E aí, de verdade, assim, se me perguntar agora por que que ele tá se betando todos os overpairs com frequência alta, e aí chega no rei, e ele tem bastante check com rei, aqui me pegou, eu não vou saber responder isso daqui para vocês. Inclusive, eu vou anotar isso para eu ir tirar a dúvida com quem sabe mais do que eu sobre isso, sobre esse GTO, do porquê que esse rei tem muita frequência de check. Eu realmente não vou saber explicar. Novamente, top pair ele tá se betando grande, ó. Ficou meio que igual, né? Tipo, do que a gente pode sair daqui fixado hoje, assim, para o automático, é esses flops conectados, cartas do meio e baixo, quando a gente acerta top pair, over pair, a gente vai estar se betando grande. Não vai ter frequência e check, e basicamente é isso. As cartas do meio também, né, com ás, o par do meio com ás, ele também, a frequência de c-bet também é grande, e a size escolhida também nunca é pequena. Então, em um resumo da aula hoje, nessa hashtag 01, que a gente vai fazer umas 3, 4 de botão versus big, em várias situações, vários cenários. Só quis passar esse embasamento de size, principalmente. E C-bet range, em flop seco, que a gente não tem check, em flop eyes high, rei high, mesmo sendo monotom. 40, stack efetivo de 40, stack efetivo de 20. Esse é o primeiro resumo. Num segundo resumo, é saber que quando a gente tem flop com cartas ali do meio, 10 high, conectado, quando a gente tem overpair e top pair, a gente também vai estar se betando 100% e grande. E nos flops baixos, o mesmo cenário. Então, em um resumo geral, para efetivamente você conseguir colocar algo novo no seu jogo, esse resuminho aqui, se você simplificar ele para automático, você vai conseguir acertar muito daqui para frente. Então, é isso, pessoal. Anotem mãos aí, marquem mãos com o PT4, porque a próxima aula de botão versus big, a gente vai rodar mãos, tá? O GTO Wizard, ele dá essa possibilidade também para a gente de estar rodando mãos, né? Eu faço aqui o upload da Hand History e rodo. Opa, fiz um... Deixa eu pegar aqui. Eu tenho que dar Ctrl+C, Ctrl+V, na verdade. É claro que a situação tem que estar existente para o GTO, para ele rodar, mas eu posso simplesmente fazer isso daqui, ó. Entendeu? E ele já pegou aqui, já selecionou a mão, ó. E eu vou colocar estude essa situação. E ele já vai dar o spot rodado aí para mim. Olha lá. Tipo, eu posso voltar aqui o cenário para olhar situação por situação. Tipo assim, bateu o flop. E aí o Big deu check. Eu posso simplesmente vir aqui, clicar aqui. Ele dando check, clico no range do botão, ver o que o botão faz nesse flop. Ele vai voltar, ele vai me mostrar tudo que eu tenho que fazer. Situação a situação. Tipo, aí, vamos dizer que eu escolhi a melhor situação aqui, de bet de 1,8. BT 1,8, ele vai falar o que o Big tem que fazer.
Aqui vai ter raise, vai ter call, vai ter fold, e ele vai mostrar tudo aqui, né? Tipo, as frequências de check raise, por exemplo. Para quem tem dificuldade de implementar check raise no jogo, excelente ferramenta para estar estudando e entendendo, né? Os combos que você tem que fazer. É isso. Então, na próxima aula, a gente vai estar rodando spots que vocês marcaram aí e trouxeram. Beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima aula e é isso. Valeu, valeu. Valeu, valeu.